Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez aqui no nosso humilde gabinete pastoral para meditarmos mais uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é um dos textos mais conhecidos no meio do povo de Deus, principalmente aqueles que gostam de pregar e que amam a literatura evangélica. A palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amados irmãos, diletos amigos, aqui está a preciosa palavra de Deus, que ela é o manual de regra e fé para todo cristão. E a palavra de Deus, ela nos ensina a maneira como nós devemos se comportar em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do ide de Jesus. Observem que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, algumas coisas todo pregador precisa compreender. E entre elas eu quero dizer aqui alguma coisa. O evangelho não é de qualquer jeito que ele tem que ser pregado. É necessário que todo pregador tenha esta compreensão. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus, 18, ele disse assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai. Este ide e ensinai é o mesmo ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, observe, mesmo Jesus tendo mandado pregar o evangelho a toda criatura, não é de qualquer jeito. Para se pregar o evangelho, precisa ter um preparo. Ele disse aqui, fazei discípulo, ensinai, para que não saiamos pregando de qualquer jeito. É preciso que o pregador, ele entenda aonde ele está, para quem ele vai pregar, para que ele saiba como vai pregar. Então, faz parte da sabedoria. A gente, observando aqui, Jesus diz: ide e pregai o evangelho. Paulo escreveu aos Romanos, dizendo assim: eu digo isso com respeito a mim e a Apolo, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Quando Deus, desde o Velho Testamento, Deus mandou Jonas pregar
lá na cidade de Nínive, ele disse: pregue a palavra que eu te disser. Ao profeta Ezequiel, ele disse: você vai pregar para um povo rebelde de semblante duro, mas pregue a palavras, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque depois eles saberão que entre eles houve um profeta. Então nós temos a responsabilidade de pregar e temos que entender uma coisa: dificilmente o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta é bem aceito, é recebido, porque eles gostam de ouvir palavra de autoajuda, mas naquela época Paulo já dizia que chegaria, ele aconselhando a Timóteo, que chegaria o tempo em que o povo teria como um comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra. Então nunca foi fácil pregar o evangelho, porque o povo não gosta de ouvir a verdade. Agora o pregador, ele precisa entender. Jesus disse: ide por todo mundo, mas mesmo dizendo ide por todo mundo, não é de qualquer jeito, é preciso pedir a orientação de Deus, a direção do Espírito Santo e saber para quem vai pregar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro disse assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu de Deus. Aquele que fala, fale como se estivesse entregando os oráculos de Deus, e aquele que administra, administra segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por intermédio de Jesus, a quem pertence a honra e a glória sempre eterno. Amém. Então, cada um tem uma maneira de pregar. Um prega de uma forma, outro de outra, porque os dons de Deus é uma multiforme graça que ele deu para cada um. Agora, todo pregador precisa saber aonde ele está para saber pregar. Olha, você vê que Paulo, ele foi pregar a palavra de Deus, está escrito em Atos, capítulo de número 16, e o versículo 6 está escrito assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado a Mísia, desceram a Troade. Aí Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então parece-nos um paradoxo. Como é que Jesus decide pregar o evangelho e aqui o Espírito de Jesus impediu o apóstolo de pregar a palavra de Deus? Porque o evangelho não é de qualquer jeito. É preciso pedir a direção de Deus, saber para onde o vento está soprando, para onde Deus está mandando, e a gente obedecer e falar aquilo que Ele manda. Não é o que eu quero, o que eu gosto. E é muito bom quando a gente se prepara, estuda, se capacita para fazer um bom trabalho, mas nunca confiar na nossa capacidade, na nossa sabedoria, porque pode nós se atrapalhar. E a palavra de Deus mostra que Paulo era um poliglota, para vários idiomas, um homem preparado, mas quando ele entendeu a verdade do Evangelho, ele pregou para os coríntios dizendo: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos a palavra, o Evangelho, o testemunho de Deus, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração de poder e do Espírito, para que a vossa palavra não se apoiasse na sabedoria dos homens, aleluia, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada, porque eles não conhecem a Deus. A Bíblia diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam a sabedoria, Paulo diz, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Eu não me propus saber outra coisa senão a Cristo e esse crucificado. Não é que a capacitação de Paulo, a sabedoria, não valesse alguma coisa, mas ele diz assim, entre os perfeitos, este perfeito eu creio que ele queria dizer, entre aqueles que já têm uma certa maturidade, a gente prega a sabedoria. Aleluia. Não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem do alto. Os irmãos sabem que existe a sabedoria que vem do alto, a sabedoria terrena, animal e diabólica. Aleluia. Agora, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, nós precisamos entender. Você tem que saber aonde você está. Você vai pregar na roça, no interior, e vai com uma mensagem profunda, difícil, que os irmãos não entendem. Ele pode até achar bonito, mas depois ele não sabe de nada. Então, o pregador, ele tem por obrigação conhecer o seu auditório, para quem ele está pregando, e assim saber também pregar lá dentro da Câmara estadual ou federal, dentro de uma repartição de alto gabarito, e você pregar uma mensagem como se estivesse lá na roça, também alguém vai dizer que você tem uma mensagem muito rasa. Então, nós precisamos ter noção de onde nós estamos. Agora, o que a Bíblia ensina, lá em Jeremias 9:23, está escrito assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Deus não deixou espaço, e para melhor dizer, só existe um lugar que Deus chamou o homem de sábio. Ele diz, sábio é quem ganha alma. Aleluia. Então, sábio é quem ganha alma. Mas mesmo você sendo sábio, a Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, e não se glorie o forte na sua força. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus, que faço benevolência, juízo e justiça a todos os oprimidos, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ainda, Miqueias 6:8, o Senhor disse, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que ele quer de ti. Que ames a benevolência, pratiques a justiça, ames a verdade, aleluia, e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Então, Deus quer que nós se comporte. Por quê, irmãos? Olha, a Bíblia diz, Paulo disse em Corinto, que são poucos os sábios, segundo a carne, que são chamados, são poucos os nobres e são poucos os poderosos. Aleluia. Deus, de vez em quando, ele chama um sábio, porque ele precisa destas pessoas também. Mas a Bíblia diz são poucos. É de praxe. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, as fortes para as fracas, para reduzir a nada as fortes, aos que não são, e as desprezíveis para reduzir a nada aqueles que pensam que é alguma coisa. Paulo chegou a dizer assim,
aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe o que convém. Ele escrevendo aos Gálatas 6:3, ele diz, olha, se alguém se diz ser alguma coisa não sendo nada, está enganando a si mesmo. Então, é preciso que nós procuremos entender, aleluia, quando a Bíblia diz lá em Isaías 57 ou 58, se não me foge a memória, ele diz que para que a glória do Senhor venha nos abençoar, é preciso, meus amados irmãos, que nós deixe o estender do dedo, falar aquilo que nós queremos e procurar fazer aquilo que Deus manda. Aleluia. Está escrito em Isaías 58, diz assim, ó, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem ou procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Aleluia! Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia e chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares e seguires os teus caminhos, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então observe, o homem para ser abençoado, ele não pode seguir os seus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras. Pregue a palavra de Deus, se apegue com a Bíblia e, como dizia o mestre Antônio Gilberto, as literaturas, aleluia, a Bíblia é o pote, as literaturas são apenas os canecos. Às vezes o pote é fundo e nós precisamos de uma caneca para tirar água. Então vamos nos aperfeiçoar e por mais que você seja capacitado, que você tenha conhecimento, nunca se glorie. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, diz a palavra do Senhor nosso Deus, porque destas coisas ele se agrada. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e que você se apegue com a palavra de Deus, que é o manual de regra e prática. Uma das coisas que tem atrapalhado muita gente, irmão, é porque a Bíblia diz que quem ouve a palavra e pratica é semelhante àquele homem prudente que vai construir a sua casa, faz na rocha, e aí vem as tempestades, os ventos, a chuva bate com ímpeto sobre ela, mas não cai. Mas aquele que ouve e não pratica, não coloca em prática, é semelhante a quem vai construir, coloca a casa na areia, vem a chuva e bate com ímpeto e cai, é grande a sua ruína. Porque o que a gente vê muito, tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia e mais alguma coisa. Agora, às vezes nós falamos a Bíblia, mas não vivemos a Bíblia, não praticamos. É muito fácil ensinar a respeito de visita, mas tem pessoas que não visitam ninguém, mas está sempre ensinando os outros a visitar. Tem pessoas que ensinam a pregar o Evangelho,
mas ele não prega, ele não vai num culto, no interior, não vai na rua, ele está sempre ensinando, mas ele não está colocando em prática. E tem uns versículos que é muito complicado para a gente colocar em prática. Preciso muita disposição. Por exemplo, Jesus disse: bater a tua face e dar o outro. É difícil a gente suportar isso. Jesus disse: dai a todos que te pedir. É difícil, não é para qualquer um. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. É poucos que gostam destes versículos, mas a gente vai pedindo a graça de Deus e a gente vai vencendo os obstáculos. Deus abençoe a você, sua casa, sua família, e lhe dê uma boa noite na paz do Senhor Jesus.